Oiê, tudo bem? Gente, eu tava pensando aqui que vou fazer um vídeo sobre o que, né? E aí me veio na cabeça, depois de ouvir um podcast da Lela Brandão sobre amizade, sobre fim de amizades, em falar um pouquinho sobre amizade, porque assim, às vezes você acha que você tá muito sozinho, ou que você tem muita gente, mas você não pode confiar muito em todo mundo, ou em ninguém. Tem várias coisas, né, que abrangem o universo das amizades aí. E pra mim, assim, uma das dicas mais legais que eu já encontrei na internet até hoje é um vídeo da Mica Rocha, que ela falava que a melhor forma de você não se decepcionar tanto com amizades é você aprender a colocar suas amizades em prateleiras. E essas prateleiras da amizade, basicamente, era você ter ali suas prateleiras, no lugar mais alto das suas prateleiras, ter pessoas que são mais recíprocas, que são mais presentes na sua vida, que são pessoas nas quais você tem mais confiança, mais troca, sabe? São poucas pessoas que vão ocupar realmente esse lugar, esse topo dessa prateleira. E aí, nas prateleiras mais abaixo, estariam outras pessoas, naquelas que você tem um contato, mas talvez você não tenha tanta confiança, ou talvez você goste muito da pessoa, mas o contato é menor. É uma amizade antiga que, querendo ou não, com o passar do tempo, perdeu um pouco aquela conexão ou aquela frequência, mas é uma pessoa que você ainda considera, só que se você colocar talvez ela lá em cima na sua prateleira, vai dar ruim, vai dar problema, porque ela talvez não te coloque nesse mesmo lugar e aí muito provavelmente você se decepcione com isso. Então, assim, gente, eu acho essa dica maravilhosa, porque pra mim, assim, quando eu ouvi isso, eu tava passando por uma fase um pouco difícil e tal. Quando a gente começa a vida adulta, ali entre os 20 e pouquinhos, muitas vezes a gente vê amigos que estavam com a gente na adolescência, enfim, no comecinho da juventude ali, e são pessoas que, com o passar do tempo, vão saindo da nossa vida, elas vão tendo a vida delas, elas se mudam, elas mudam de trabalho, elas mudam de carreira, elas mudam de país. Então, assim, muita coisa muda. Quando a gente tá ali na adolescência, quando a gente é criança ou tá na adolescência, o que acontece? A gente tem um convívio com as mesmas pessoas, na escola, nos lugares que a gente frequenta, e aí conforme vai passando a vida, até mesmo no trabalho, quando você faz amizade ali no trabalho, as pessoas também vão mudando, né? Elas vão mudando de trabalho, tem gente que sai, às vezes você muda. Então, assim, como lidar com isso, né? Eu acredito também que com o passar do tempo, as pessoas elas vão reduzindo um pouco mais o ciclo social delas, a maioria das pessoas, né? Porque, gente, é isso, a gente tem outros relacionamentos além das amizades pra levar ali. Tem o trabalho, tem nossas obrigações, tem cuidado com a saúde, tem tanta coisa. Com o passar do tempo, realmente as coisas vão mudando. E existe uma coisa também, com a maioria das pessoas, pelo menos com a maioria das pessoas que eu converso sobre o assunto, que a gente se decepciona com algumas pessoas, com algumas amizades, né? Você coloca uma confiança ou coloca a pessoa numa prateleira que ela não te colocou. Ou que você achou que você estava numa prateleira dela, que você não estava, e aí a gente se decepciona e isso torna a gente um pouco mais cascudo, um pouco mais amargurado, né? E aí, querendo ou não, isso gera uma desconfiança para próximas relações, para as relações que a gente tem, então a gente acaba se tornando um pouco mais frio, se fecha mais. E será que é isso que tem que ser feito? Assim, talvez em alguns momentos sim. Eu acho que assim, nada é em vão. Às vezes a gente tem uma decepção com uma amizade ou um relacionamento específico. Eu acredito, pelo menos, que aquilo pode vir para trazer algumas lições pra gente que a gente não tá vendo, ou alguma ingenuidade que a gente tá tendo que não dá, porque se você continuar assim, você vai se frustrar muito mais vezes. Então, às vezes, vem um baque, você se decepciona com alguém de alguma forma, e aí aquilo realmente te faz aprender, sabe? Te faz assim, poxa, não vou talvez abrir isso aqui da minha vida tanto para as pessoas, porque isso pode dar ruim, sabe? Eu, às vezes, exponho uma vulnerabilidade muito grande pra uma pessoa e ela pode usar aquilo depois contra mim. Então, a gente meio que vai criando um jogo de cintura, assim, pra não se decepcionar tanto. Às vezes a gente precisa dizer tchau pra aquela relação, dizer adeus pra aquela relação, porque desgastou, porque a pessoa te decepcionou uma, duas, três vezes. Gente, sim, em amizades a gente se decepciona, amizades acabam. Como qualquer outro relacionamento, elas podem acabar, pode terminar. Às vezes a gente pensa que
só relacionamento amoroso pode terminar, mas não, amizades também terminam, as coisas também mudam. Eu acho que também existe uma linha muito tênue entre pessoas que são muito indisponíveis emocionalmente para amizades, porque elas têm a vida corrida, elas têm os problemas delas, e aí até isso tem um nome, né? Que é amizade de baixa manutenção. Mas será que é bom ter essa baixa manutenção? Será que daí é amizade ou não se torna um coleguismo? Mas também tem aquelas pessoas que elas querem manter aquela relação muito frequente, sabe? Tipo, aquele contato muito frequente, conversar o dia todo enfim, coisas assim. E aí, talvez ela não encontre isso nas amizades, porque as pessoas têm suas ocupações, têm suas preocupações ali ao longo do dia, né? E nem sempre a gente tem tempo, mas também tem as pessoas que estão sempre indisponíveis. E que, querendo ou não, como qualquer relação, a gente precisa cultivar. Então, a gente precisa achar um tempo pra dar atenção, pra tomar um café com uma amiga, fazer alguma coisa assim, sabe? Porque é assim que a gente cultiva essas relações ao longo do tempo. Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, as coisas tendem a mudar mesmo. Nossa visão também tende a mudar. Então, na minha concepção, pelo menos pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi até hoje, eu penso assim. Mais vale qualidade do que quantidade, uma coisa que é certa. E também tem a questão de que nem todo mundo que você considera seu amigo realmente te considera ou vai ter a postura que você quer. Então a gente às vezes precisa tentar estabelecer alguns limites saudáveis com as pessoas, lembrar da coisa lá da prateleira. E mais que a gente seja adulto e tenha obrigações, é importante estar aberto também para novas relações, porque se a gente se fecha demais, fica difícil até de manter as que a gente já tem. Então, precisa ter uma certa abertura, mas sempre um cuidado. Você não vai mais ser ingênuo como você era quando você era mais novo, porque você já passou por outras coisas. Mas assim, tem que ter o equilíbrio também, não dá pra ficar tão cascudo ao ponto de não se abrir pra mais ninguém. Outra coisa, as amizades são diferentes, então o que você às vezes tem com uma amiga, você não vai ter com a outra, sabe? O que uma pessoa ali tem em comum com a pessoa, ou um diálogo que você tem com aquela pessoa, que aquela pessoa acrescenta na sua vida, a outra pode não acrescentar, e nem por isso uma tá certa ou errada. As pessoas são diferentes, então a gente também tem que entender que não tem como um amigo ser o pacote completo, ele te entrega tudo, você não vai entregar tudo pra todas as pessoas também, e tá tudo bem. Tá tudo bem com isso, vamos aceitar que tá tudo bem com isso. A vida adulta exige uma maturidade também nas questões dos relacionamentos. Se a gente lidar como era quando era adolescente, não vai dar conta de ter amizades. Mas se a gente, às vezes, separar um tempo, pensar realmente nas relações, colocar em prioridades, realmente, às vezes, a gente tem que fechar algumas portas, a gente tem que impor alguns limites, porque alguém já te desrespeitou ou já te deixou de lado tantas vezes que não vale mais a pena correr atrás daquela amizade, daquela pessoa, ou pelo menos não da forma como você fazia. E tem que aceitar que as coisas mudam, que às vezes alguns amigos vão mudar, que eles vão embora, e tá tudo bem eles irem, se assim for, se assim eles quiserem, porque novas pessoas podem chegar na sua vida, outras pessoas podem, talvez não preencher aquele vazio que as pessoas deixam, mas podem te levar para outros caminhos, você pode aprender outras coisas, sua mente pode mudar muito. Então tá tudo certo, vamos fazer as pazes com isso e com nós mesmos, gente, porque eu acho que a nossa relação que a gente tem consigo mesmo é o que define o tom de todas as outras. Se você tá muito, muito mal consigo mesmo, você estabelece compromisso com você e você não cumpre, você fica amargurado nos relacionamentos com as outras pessoas, tá sempre vendo o lado negativo de tudo, vai ser muito difícil estabelecer relacionamentos saudáveis. É isso, gente. Foi mais, assim, uma reflexão mesmo que eu tô tendo nos últimos dias e que eu tive depois de ouvir esse podcast da Lela Brandão. E fiquei pensando muito. E aí eu vim aqui contar pra vocês, expor isso aqui pra vocês. E quero saber também qual a sua opinião sobre isso, conta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos conteúdos, as próximas reflexões que a gente fizer por aqui. Um beijo e até a próxima!